Pessoal, bom dia! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre grupos de seres vivos. Professor, onde é que eu encontro isso? Lá no livro que foi postado na plataforma, um livro de ciências que está lá em PDF para vocês. Bom, vocês vão encontrar isso no capítulo 3, mais especificamente entre as páginas 59 a 71. Primeiro, vamos falar sobre grupos de seres vivos. O grupo de seres vivos, ele vai acontecer baseado nas semelhanças no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, no modo de reprodução e por semelhanças entre seus genes. Então, eu trouxe para vocês duas imagens, como vocês podem verificar, mostrando alguns exemplos de seres vivos que existem no nosso planeta, tá? Para vocês evidenciarem aí a grande diversidade que a gente tem de seres vivos. E aí, cada um desses seres vivos, eles vão ser agrupados, eles vão fazer parte de grupos com outros seres vivos, baseando-se nessas características que eu acabei de mencionar. Então, esses grupos de seres vivos, quando são classificados, quando eles são agrupados, eles recebem uma classificação taxonômica, eles vão pertencer a categorias taxonômicas, certo? E quais são as categorias taxonômicas? Reino, filodivisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. E dependendo de onde eu faço uma análise, eu posso ter uma maior diversidade ou então eu posso ter uma maior semelhança. Como assim? Eu posso ter uma maior diferença. Quando eu falo maior diversidade biológica, eu estou falando de variedade, tá? De diferentes seres vivos. E quando eu falo maior semelhança, eu estou falando de igualdade, de parentesco, eles são muito parecidos, certo? Então, quando é que eu vou ter um, quando é que eu vou ter outro? Quando eu analiso do sentido reino para a espécie, quanto mais próximo da espécie estiver, maior vai ser a semelhança. E quando eu avalio de espécie para reino, quanto mais próximo do reino eu tiver, maior vai ser a diversidade, maior variedade eu vou ter, certo? Vamos analisar essa tabela embaixo. Nessa tabela vocês podem verificar R, F, C, O, F, G e E. São as categorias taxonômicas abreviadas, tá? É reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aí tem, comparando para vocês, ó, cão, gato, chimpanzé e homem. Se você for olhar o reino, todos pertencem ao reino animal. Se você for olhar o filo, todos pertencem ao filo cordado. Se você olhar a classe, todos são mamíferos. Mas se você for olhar a ordem ela já começa a diferenciar. Cão e gato pertencem à mesma ordem carnívora. Já o chimpanzé e o homem, eles pertencem à ordem dos primatas. Quando você vai para a família, né? A família também já passa a ser diferente para cão e gato e igual para chimpanzé e homem. Quando você analisa o gênero é diferente para todos. E a espécie é diferente, né? Quando a gente fala de cães familiares, a gente está falando de quem? Do cão, do cachorro. Quando a gente fala de Felis canis, a gente está falando de quem? Do gato, tá? E assim sucessivamente. Professora, mas o nome do cachorro não é cachorro? O nome do cachorro, cachorro, gato, onça, papagaio, esses nomes, eles são chamados de nomes comuns, nomes populares, tá? Por quê? Porque fica mais fácil da gente compreender e da gente aprender, tá? Mas existe o que a gente chama de nome científico. O nome científico, ele é um nome geral. Por que existe um nome científico? Porque imagine você mora no Brasil, certo? E aí você conhece o cachorro, né, como cachorro. Mas vamos supor que você vai lá para os Estados Unidos ou para o Japão. Lá eles talvez conheçam o cachorro com outro nome, tá? Lá eles utilizem outro nome. E para que isso acabasse, para que isso não gerasse confusão, se iniciou então e se tem
né, o nome científico, que é Canis familiaris. Então, a gente sabe que existe o nome popular, cachorro, só que o nome correto, que é o nome científico, é Canis familiaris. Então, quando você está aqui no Brasil, o nome científico do cachorro é Canis familiaris. Se você for para os Estados Unidos ou para o Japão, chegar lá, o nome científico do cachorro vai ser o quê? Canis familiaris. É padrão, tá? É igual para todo o mundo, justamente para todos saberem do que se trata, certo? Do que se está falando, ok? E o que é uma espécie especificamente, né? Bom, espécie é um conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Então, eu botei essa imagem aí para vocês de uma família linda, né? A família de onça. Como vocês podem verificar aí embaixo, tem o nome científico dela. A gente conhece popularmente como onça, mas o nome científico é Panthera onca, tá? E aí você tá vendo um casal, um macho, uma fêmea e um filhote. E o que é a espécie? Quando eu olho para um indivíduo, para um ser vivo, e eu digo, ali existe uma espécie. É quando esse indivíduo, esse ser vivo, ele pode copular, né? Ele pode ter uma relação sexual com um outro indivíduo da mesma espécie e ter um filhote. Só esse fato, professora, já posso dizer que ali é uma espécie? Não. Esse filhote, ele também tem que ser o quê? Ele também tem que ser capaz de se reproduzir quando ele chegar na época da reprodução, tá? Então, é por isso que quando a gente fala que é um conjunto de organismos capazes de cruzar e gerar o quê? Descendentes férteis, porque os seus filhos também têm que serem férteis, também têm que copular e se reproduzir. Poxa, mas por que, professora, que isso é tão importante? Porque isso vai fazer com que eu tenha a perpetuação da espécie, para aquela espécie não entrar em extinção. Porque se um casal ele reproduz, vamos supor que esse casal aí se reproduziram e tiveram esse filhote. Só que se esse filhote aí não for capaz de se reproduzir, se ele morrer, se os pais dele morrer e se ele morrer, pronto, acabou a espécie. Entenderam? Certo? Bom, como eu já tinha dito, cada espécie recebe um nome específico, tá? Esse nome específico, ele tem um padrão. Existem regras para ter um nome científico. Por quê? Porque se é um padrão, se é uma coisa em que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão ou em qualquer outro lugar tem que ser igual para ser reconhecido, então existe um padrão para isso, tá? É que nem vocês da escola. Vocês têm os uniformes e esses uniformes ele é padrão. Quem vê de longe já sabe que aquele uniforme é da escola militar. Por quê? Porque é um padrão, certo? E qual é o padrão, então, professora, para um nome científico? Esse nome científico ele tem que ser composto por 2 nomes, tá? Tem que ser escrito em latim e ele tem que ser destacado. 2 nomes, por exemplo, como está aí, né, para vocês. Panthera onca, 2 nomes. Ele tem que ser escrito em latim. Poxa, professor, em latim? Sim, é porque latim era, na época em que essas regras foram estabelecidas, essa língua, né, o latim era quem comandava na época. Então, o latim foi que ficou como sendo padrão, é conhecida como língua morta. E ele tem que ser destacado. Como assim destacado? Ele tem que estar no texto ou em itálico. Itálico é o quê? É aquela letra deitadinha, tá? Aquela letra deitadinha. Ou em negrito. Negrito é aquela coloração mais escura, destacada das outras, certo? E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês. Aí tem um Homo sapiens, que no caso é a espécie humana. Felis catus, que é o gato, né? Gato doméstico. Musca doméstica, que é a mosca doméstica. A mosca, como a gente conhece, normalmente, como a gente chama, né? O nome científico dela é musca doméstica, tá bom? E detalhe, quando eu falei que tem que ter 2 nomes, o primeiro nome, ele sempre vai ser escrito por letra maiúscula e o segundo nome sempre vai ser escrito, iniciado por letra minúscula. Sempre, professora, sempre. Primeiro nome, a primeira inicial, letra maiúscula. Segundo nome, a inicial com letra minúscula. Sempre vai ser assim, certo? Essas são as regras para se ter um nome científico. E aí,
Lá naquele slide, né, no slide inicial, eu mostrei para vocês uma grande variedade de seres vivos. Professora, tudo que a gente vê que tem vida, né? Claro, tudo que a gente vê consegue nascer, se reproduzir, né? Morrer, perpetuar a espécie, é porque tem vida. Mas e esses seres vivos, professora? Como é que a gente pode diferenciar todos os seres vivos que existem na face da Terra, né, no nosso planeta? Eles vão pertencer em um dos 5 reinos que eu vou citar para vocês agora. Nós temos 5 reinos e todos os seres vivos eles vão estar classificados em algum desses reinos. Então a gente tem o reino Monera, o reino Protoctista, o reino Fungi, o reino Plant e o reino Animala. E eu vou falar rapidinho sobre cada reino para vocês. O reino Monera, a gente vai ter as bactérias, tá? Nesse reino a gente tem as bactérias. E qual é então as características das bactérias, dos seres vivos, para poder fazer parte do reino Monera? Primeiro, tem que ser unicelular, ou seja, ter uma única célula. Tem que ser procarionte. Procarionte é quando a célula ela não tem a membrana chamada de carioteca. Tá? Essa membrana separa o DNA do restante do seu citoplasma. Aqui as bactérias elas não têm, elas são procariontes, certo? As bactérias também são decompositoras, parasitas e elas são utilizadas na alimentação. Professora, toda vez que fala bactéria eu já lembro de doença. É sempre assim? Não. As bactérias, elas exercem outros papéis, tá, dentro do ecossistema, galera. Elas não podem ser apenas associadas com coisa ruim. Ela também tem suas funções importantes e benéficas para os seres vivos, como por exemplo ser decompositora. A gente sabe que existem os produtores, os consumidores e os decompositores. E os decompositores são importantes para fazer a ciclagem da matéria orgânica, eles que degradam a matéria orgânica presente no solo, tá? E na nossa alimentação, alguns produtos, alguns alimentos, eles são provenientes das atividades das bactérias, como a produção de leite, tá? A produção de Danone, né? A produção de bebidas, certo? São provenientes das atividades das bactérias, tá? E aí algumas fotinhas para vocês verificarem. Professora, essa mão aí cheia de coisinha, o que é isso? São bactérias, tá? O nosso corpo ele é formado por bactérias. Existe uma piada que diz que toda vez que você lembrar que você está sozinho, né, nunca esqueça que no seu corpo existem milhares de bactérias morando, né, e vivendo com você 24 horas por dia, porque isso é a mais pura verdade, tá? As bactérias que estão presentes no nosso corpo, principalmente na nossa pele, na nossa parte externa do corpo, elas são importantes, tá? Elas são importantes para a nossa proteção. E no intestino também a gente tem algumas bactérias importantes, tá? Elas digerem, fazem algum procedimento que o nosso corpo, as nossas células não fazem. E aí o segundo reino é o reino do protoctista, né? Nele a gente vai ter os protozoários e as algas. E qual a característica desse reino? Já vai ter células uni ou pluricelulares, eles já são eucariontes, ou seja, eles já têm carioteca. A gente vai ter autótrofos e heterótrofos. Autótrofos, algumas algas, e heterótrofos são os protozoários. E eles têm sua importância aí porque são parasitas, especificamente os protozoários, causam doenças e eles participam na produção de oxigênio, que são as algas. A gente já até falou lá no início do período letivo que a maior disponibilidade de oxigênio na atmosfera para o processo de respiração, ele é proveniente das algas, tá certo? E aí tem algumas imagens para vocês. Do lado esquerdo a gente tem alguns protozoários que causam doença, né? Como a giardíase, a tricomoníase, a doença do sono, que é a doença de Chagas, e a leishmaniose. E do lado direito vocês têm aí algumas algas, né? Lá no fundo do mar, são as que realizam a fotossíntese. Elas realizam esse processo. E aí na beira da praia, que geralmente, né, é o que a gente costuma ver quando vai à praia.
O outro reino é o reino fungi, representado pelos fungos. Quais são as características? Eles são unicelulares ou pluricelulares, tá? Eles são eucariontes e heterótrofos, tá? E são decompositores, parasitas e também são utilizados na alimentação. Professora, mas as bactérias que não são decompositoras, os decompositores são bactérias e fungos. Os fungos também têm esse papel, tá? Eles também são parasitas, eles também causam doenças. E comparado, na maioria das vezes, comparado com as doenças bacterianas, tá? As doenças dos fungos, elas são mais complicadas para serem tratadas, tá? Porque o fungo geralmente ele atinge um sistema. E são utilizados na alimentação, tá? Especificamente para alguns queijos. Trouxe aí imagens de alguns fungos para vocês. Ali a gente tem uns fungos. Alguns são comestíveis, outros não, tá? Outros são alucinógenos, causam, né, aí alucinações na pessoa, podendo levar ela até a morte. Outros são utilizados na alimentação, como vocês podem ver aí o queijo. E é saudável, tá? Se alimentar. Outros doenças, como tem aí essa unha. Quem tem essa doença na unha, geralmente a unha nunca cresce, né? E se cresce, ela fica com esse aspecto. Ela não fica com aspecto sadio. Temos o reino plant. O reino plant, claro, ele é representado pelas plantas. As plantas, elas são pluricelulares, eucariontes e autótrofas. Ou seja, elas realizam a fotossíntese, tá certo? Elas têm a função de produção de oxigênio e a alimentação, energia, tá? Através de quê? Através do processo de fotossíntese que forma a glicose, que é o açúcar, que é o que vai dar energia. As plantas, elas são divididas aí no grupo das briófitas, que são os musgos, as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são aquelas plantas que têm semente, mas não têm fruto, e as angiospermas, que vão ter semente, fruto e flores, tá? E o último reino, o reino animala, é o reino representado pelos animais. É um reino que tem o maior número de representantes que existem, né, aí no planeta Terra. Os animais, eles são multicelulares ou pluricelulares, quer dizer a mesma coisa, tá? São palavras sinônimas, quer dizer que eles são formados por mais de uma célula. Eles são eucariontes e heterótrofos, tá? E tem uma grande diversidade, como eu falei para vocês. E aí eles chegam a ser divididos em 2 subgrupos, tá? O dos invertebrados e dos vertebrados. Os invertebrados são aqueles animais que não possuem vértebras. E os vertebrados são aqueles animais que possuem vértebras. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos dos grupos, tá? Nos invertebrados a gente vai ter poríferos e quinidários. Poríferos, né, são as esponjas do fundo do mar. Quinidários são a alga viva, né? A água viva que tem aqueles tentáculos, né? E causa aquela queimação quando você está na praia. A gente tem os platelmintos e os nematóides, tá? Nos platelmintos a gente vai ter as planárias, mas a gente também tem alguns exemplos de platelmintos que causam doença, tá? Como a doença da carne de porco. A gente tem os nematóides. Os nematóides são os vermes, tá? É o que causa lá a famosa lombriga. Aí a gente vai ter os moluscos e anelídeos, tá? Polvo, caracol, ostra são moluscos. E os anelídeos, que no caso são as minhocas, os poliquetos e os sanguessugas. Os artrópodes e equinodermos. Dentro dos artrópodes a gente vai ter todos os insetos, a gente vai ter todos os crustáceos, que é caranguejo, camarão, tá? A gente vai ter as aranhas, escorpiões, tá? Piolho de cobra, lacraia, tudo isso é artrópode. E os equinodermos, a gente vai ter o pepino do mar, o ouriço do mar, lírio do mar, bolacha da praia, estrela do mar e serpente do mar. Uma diversidade enorme de invertebrados, tá? Todos esses animais que eu acabei de falar, eles são invertebrados, eles não têm vértebras, certo? E aí eu vou começar a falar para vocês sobre os vertebrados.
Os vertebrados, primeiro grupo, a gente tem os peixes, tá? E aí tem alguns exemplos para vocês: cavalo marinho, atum, linguado, raia, tubarão. Os peixes, eles podem ser subdivididos em peixes ósseos, que são aqueles peixes que geralmente a gente se alimenta, que tem espinha. E os peixes cartilaginosos, aqueles peixes que não têm espinha, eles são formados por cartilagem, tubarão, raia, certo? Depois a gente vai ter o grupo dos anfíbios, representados principalmente pelos sapos, mas não só por eles, tá? A gente tem salamandra, sapo, rã, cobra cega e a perereca. E aí vocês têm imagens dos anfíbios, tá? Os anfíbios têm um papel importantíssimo no controle de algumas doenças transmitidas por mosquitos. Por quê? Porque eles se alimentam dos mosquitos. Então, se a gente tem a quantidade, se a gente tem um sapinho lá se alimentando do mosquito, aquele mosquito não vai transmitir aquela doença, tá? Então, ele tem um papel importantíssimo dentro da ecologia. A gente tem os répteis, né? Representado pelos camaleões, pelos jacarés, tá? Pelas cobras, os cágados, as tartarugas marinhas, tá? Tudo é réptil. A gente vai ter as aves, que tem como característica principal a presença de penas, e os mamíferos, que é o grupo do qual a gente faz parte, tá? Uma diversidade, assim, enorme nos mamíferos, tá, gente? Tudo que vocês estão vendo aí é mamífero. Detalhe, quero dizer aqui que nas aves a gente tem um pinguim, tá? Sendo ave. Geralmente as pessoas acham que o pinguim não é ave, mas o pinguim é uma ave. E aqui os mamíferos, tá? A gente tem a baleia, tá? O golfinho, o urso, o cachorro, o gato, o cavalo, o morcego, tá? Elefante. Tudo isso é mamífero. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida ou curiosidade, postem lá no mural da plataforma que eu estarei respondendo vocês, né? Disponível aqui na aula para responder vocês. E preciso que agora vocês testem o conhecimento, né, para fazer a atividade de classe. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.